Bom dia, amados. A palavra dessa manhã, quero compartilhar com os irmãos o capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós leremos, não todo o capítulo, mas leremos do verso 18 até o 27. E diz assim a palavra de Deus: Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Santo Pai, nós estamos com a Tua palavra aberta e clamamos a Ti, Senhor Deus, a Tua orientação pelo Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, nós podemos afirmar sem sombra de dúvida que esse é capítulo 8, o capítulo 8 inteiro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, talvez seja um dos trechos mais importantes de toda a literatura paulina. Aqui, Paulo ressalta o plano eterno de Deus na nossa salvação, a obra de Cristo em nós e o poder que o Espírito Santo tem. Então ele resume nesse capítulo 8 praticamente toda a nossa teologia, e é muito importante isso. Quando nós, não sei se os irmãos têm observado a natureza. Ontem foi um dia assim, apesar da chuva que tivemos na quinta-feira, de ter diminuído a poluição do ar, mas ontem a fumaça tomou conta de Curitiba. Nós não podíamos enxergar mais nada, não víamos os prédios, não enxergávamos mais nada em tarde de ontem. Fumaça que está vindo, não sei de onde, das queimadas, da natureza, da poluição do ar, coisa que muito tempo nós não víamos aqui em Curitiba, mas estamos vendo. Também nós observamos, quando olhamos ao nosso redor, a cultura, as coisas que estão acontecendo, os tempos estão sombrios. Os tempos são muito sombrios. Então nós temos que entender que a natureza, a cultura, o povo, tudo está numa situação de tal confusão, que nós começamos a entender com muita clareza quando João, na sua visão apocalíptica, no capítulo 13, nos descreve a besta que vem do mar, não é? Daquela confusão do mar, daquela agitação, daquelas coisas. Então, nós estamos vendo isso na nossa sociedade hoje. Então, aqui nós temos que nos observar com clareza o que está acontecendo, né? E nós entendemos, então, que a vida cristã, para nós, quando observamos tudo isso, ela é temperada com sofrimentos,
mas que caminhamos para a glória. É isso que Paulo está dizendo. Nós cruzamos vales profundos muitas vezes, mas também podemos alcançar montanhas alcantinadas, isto é, escarpadas, altas, bonitas, onde podemos ter a mais gloriosa visão. Nós vertemos muitas lágrimas, há lágrimas amargas, mas também nós experimentamos uma alegria que é indizível. Então, quando Romanos, nesse trecho de 18 a 27, no capítulo 8, ele está fazendo esse contraste claro entre o sofrimento, a dor e a glória. E esse é o tema que eu quero tocar aqui, o sofrimento e a glória. Ele contrasta aqui o sofrimento de hoje, presente, com a glória futura. E Paulo, nesse trecho, ele fala em 3 gemidos. E ele fala o gemido de 2 criações, da antiga, dos gemidos da natureza e a da igreja, né? E ele fala, então, em 3 gemidos nesse trecho. Primeiro, ele fala dos gemidos da criação, que está entre o 18 e o 22, não é? E peço que os irmãos mantenham as suas Bíblias abertas. Então, quando Deus terminou a obra da criação, Deus viu que tudo era muito bom, muito bom. Mas a queda dos nossos pais não atingiu apenas a humanidade, mas atingiu toda a criação. Toda a criação foi submetida à escravidão do pecado. E a terra passou a produzir cardos e abrolhos, é o que nós vemos lá em Gênesis, não é? Os animais passaram a ser hostis à raça humana. E hoje a criação geme. Há sofrimento, há dor, sofrimento e gemidos. Há sofrimento. No verso 18 nós vemos isso. Vejam lá. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória, é isso que ele está falando. Mas estamos também, quando vemos no verso 1, que nós somos sujeitos à vaidade, mas por causa daquele que a sujeitou. Falamos em cativeiro no 21 e corrupção no 21, no verso 21. Então, tua angústia no verso 22. Então, esse é o gemido da criação. E esse gemido da criação não é o gemido de alguém que está morrendo, que está se entregando, mas é o gemido de como é o gemido da mulher do parto. Quando a mulher vai para o parto, ela geme também de dor, mas geme na esperança de uma coisa melhor. Esse é o gemido da criação que Paulo está se referindo aqui. Então, toda essa criação gemendo e sofrendo, aguarda o quê? Aguarda a segunda vinda de Cristo, a redenção plena da igreja de Cristo, quando então veremos novos céus e nova terra. Depois do gemido de dor vem a alegria, e a criação geme o quê? Então está ali, geme o quê? Geme aguardando o quê? A revelação dos filhos de Deus, a gloriosa segunda vinda de Cristo. É quando nós então seremos glorificados com Cristo, a revelação dos verdadeiros filhos de Deus. É isso que a criação geme, essa é a expectativa da criação. Aves, animais, plantas, toda a criação nutre então essa ansiosa expectativa pela revelação da glória. Nós vamos assistir e participar da glória de Cristo. E a natureza vai participar junto com a nossa glória, a nossa glorificação. Atualmente nós estamos pisando aqui em uma estrada juncada de espinhos, meus irmãos. Aqui as pedras ferem os pés da gente, não é? Aqui a natureza sujeita ao pecado conspira contra nós. Aqui a dor fuzila o nosso corpo, a angústia oprime a nossa alma. Aqui as lágrimas inundam os nossos olhos e a tristeza cerca as nossas vidas. Porém, breve, essa mesma criação que geme será restaurada.
e participará da glória dos filhos de Deus quando Cristo vier em glória. É isso que é esse gemido da natureza, o gemido da criação. Mas fala também aqui num segundo gemido, que está lá nos versos 23 a 25. E diz assim, 23 a 25. E não somente ela, isto é, a natureza, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo. Então, a criação não está gemendo sozinha, mas a igreja de Cristo, a igreja dos salvos em Cristo, geme também. Nós, filhos de Deus, os filhos de Deus, gemem. Porque apesar de nós termos as primícias do Espírito, isso nós gememos também. Nós gememos por quê? Por causa da fraqueza do nosso corpo. Por causa da presença do pecado que está em nós. Nós gememos porque embora libertos já da condenação do pecado, pela justificação em Cristo Jesus, e estamos sendo libertos do poder do pecado em nós pela nossa santificação, ainda não fomos libertos da presença do pecado, que só obteremos na nossa glorificação. Gememos porque vivenciamos um mundo onde os homens escarnecem de Deus, ultrajam a graça de Deus, e isso coopera, tá certo, nesse momento. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo 2:7, ele diz assim, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, ele diz assim, o ministério da iniquidade já opera no mundo, desde aquela época. Está operando no mundo e com cada vez mais força. E opera para que possa preparar o mundo para a vinda daquele que será o homem da iniquidade, que já está entre nós. Ele não virá, ele já está entre nós, só que nós ainda não distinguimos o que será ou de que forma será. Mas a palavra de Deus é clara, nós estamos nesse processo. Então não é novidade quando nós vemos essa turbulência mundial, tá certo? Porque esse é o preparativo de Deus para a vinda gloriosa de Jesus. Então nós gememos, não é? Gememos nessa terra, porque os pecadores, que aqueles pecadores que mesmo sendo objeto do amor de Deus, viram as costas para Deus e fazem em si mesmo ídolos que são vãos. Nós gememos por quê? Porque nós já experimentamos as primícias do Espírito e sentimos o gostinho da glória que está por vir. Porque nós já estamos no reino, mas ainda não. Então nós temos um gostinho daquilo que virá, da glória tremenda que virá. Então nós gememos por isso. O Espírito em nós, que nós temos, que está em nosso corpo, é a garantia da nossa glória, não é? É o antegozo da glória. Nós gememos, e a igreja geme, porque mantemos o gozo do céu e desejamos ardentemente ser revestidos por um corpo de glória e chegar logo em nossa pátria, que a nossa pátria é o céu. Nós gememos porque o melhor ainda está por vir. Nós gememos aguardando este dia. Os gemidos da igreja não são gemidos de desespero, de dor, mas são gemidos de expectativa. Nós aguardamos como se estivéssemos na ponta dos pés, não é? Aguardando esse glorioso dia, quando Jesus então virá em grande poder e glória. Então nós estaremos sempre com Ele. Em terceiro lugar, nós também temos aqui, Paulo nos fala de um terceiro gemido, o gemido do Espírito. Lá no versículo 26 e 27. Diz assim, também o Espírito, semelhantemente,
nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é Ele que intercede pelos santos. Então os gemidos não são ouvidos apenas na terra, mas também são ouvidos nos céus. Não apenas a criação e a igreja está gemendo, mas o Espírito Santo também geme. Então isso significa que apesar das nossas fraquezas, o Espírito Santo não se afasta. Ao contrário, ele nos assiste em nossa fraqueza. O Espírito Santo é o Deus que habita em nós, que intercede por nós, o Deus que está em nós e sobre nós. E ele intercede aqui, interessantemente, fala assim de 3 formas. Primeiro, que ele intercede intensamente, está no verso 26. Né? Ele assiste nossa fraqueza, intercede por nós sobremaneira. Ele está dizendo o quê? Sobremaneira quer dizer muito intensamente. Né? Ele intercede com muita vontade. Né? Ele intercede sobremaneira. Ele que está dizendo que ele aplica aqui todos os atributos dele nessa oração intercessora por nós. Segundo ponto, aqui nós vemos que ele também intercede agonicamente, tá certo? No verso 26, e gemidos inexprimíveis, ou seja, com gemidos inexprimíveis. Mesmo sendo Deus e conhecendo todas as línguas, de homens e de anjos, ele não encontra uma língua sequer para articular sua intensa forma agônica de sofrimento, e ele geme. E intercede eficazmente também. No verso 27, ele diz que ele intercede segundo a vontade de Deus. E quando intercede segundo a vontade de Deus, é uma intercessão totalmente eficaz. Então, toda intercessão do Espírito Santo em nós, por nós, ao Deus que está sobre nós, está alinhada sempre com a vontade de Deus. Não é? Então, ele não desperdiça nenhuma intercessão a nosso favor, porque está de acordo com a vontade de Deus. E ele emprega todo o poder que ele tem para interceder por nós, a fim de quê? A fim de que sejamos transformados à imagem de Cristo. E que belo consolo, não é? Ter esses 2 intercessores. O Espírito Santo, que está em nós, que intercede através dos gemidos inexprimíveis, e a presença de Jesus Cristo, o justo, o nosso intercessor legal, junto ao trono de Deus. Vejam lá no verso 34 do mesmo capítulo, 8, ele diz, quem nos condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então nós temos 2 intercessores fortes, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Querem mais? Não. Não precisa, não é? Tá bom, né? Tá bom assim. Nenhuma acusação do diabo, do mal, vai prosperar contra nós. Nenhuma. Porque Jesus já pagou a conta. Nós estamos quites com a lei de Deus e com as demandas que a justiça de Deus requer. Então nós estamos em paz. Podemos ter a certeza da paz. Então Paulo afirma isso, que os sofrimentos desse tempo presente, as dificuldades, as doenças, as preocupações, tudo aquilo que nós estamos vendo ao nosso derredor, tá certo? Não são dignos a nada ser comparados com a glória que será revelada em nós. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está afirmando. E a glória aqui como resultado único, exclusivo da graça de Deus, a graça imerecida. Então, para os filhos de Deus, o sofrimento é temporal. Agora, a glória é infindável. Por isso, temos a garantia que mesmo cruzando aqui os vales escuros, os vales da morte, não é? Estamos caminhando para o céu. Por mais dificuldade que tenhamos, sempre caminhamos para o céu. Então,
essa mensagem seja uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolo a todos aqueles que gemem. A natureza geme, a igreja geme, o Espírito Santo está gemendo, mas a expectativa é muito grande, a expectativa da glorificação em Cristo Jesus, quando Jesus voltar em glória, onde haverá de levar a sua igreja para com ela julgar vivos e mortos. E nós estaremos lá nesse momento, em glória, com Cristo Jesus. Portanto, não desanime perante os sofrimentos. Não percam as esperanças, mas tenham a esperança clara de que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Vamos orar? Pai, Senhor de amor e de misericórdia, que consolo maravilhoso Tu nos dás, ó Pai amado. Nesses dias tenebrosos, diante das angústias, de sofrimentos, dos momentos de dor, de tristeza que temos, tem sido difícil, muito difícil, para toda a igreja de verdade, a igreja verdadeira, a igreja dos salvos, observar a maldade dominando o mundo. É difícil, Senhor. E viver contemplando esses tempos, quando nós vemos milhões caminhando para o abismo, Pai. Oh, mas como é bom saber, Senhor Deus, que em breve também nós estaremos diante de Ti, Senhor Deus, com um corpo imortal, incorruptível, semelhante ao corpo da glória do próprio Cristo, Senhor Deus. Porque nós entendemos, Senhor Deus, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai, que jamais nos esqueçamos disso, que não percamos a esperança, Senhor Deus, e que não vamos negligenciar, Senhor Deus. Não permita, Senhor Deus, que negligenciemos, ó Pai amado, a nossa devoção a Ti, a nossa adoração a Ti, nosso único Deus verdadeiro. Ó Pai, aceita a nossa oração, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Pai, nos dá esperança, anima o Teu povo, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo é que oramos. Amém.